Muito boa tarde, Sobral, um abraço, região norte do estado. Estamos começando a partir de agora, Redação Plus. A apresentação do programa é de Mário Magalhães com a participação de Tony José. Vamos ficar até as 2h da tarde destacando as principais informações para você de Sobral e da região norte do estado. Confira agora os destaques do Redação Plus. Olha, dentro do programa vamos destacar de que a polícia registra outro crime de homicídio na cidade de Sobral. E atenção, olha, vamos destacar também de que pedestre morre após ser atropelado na cidade de Tianguá. E atenção, olha, sobralense morre após ser atingido por escavadeira em obra da Transnordestina. E atenção, olha, vamos destacar mais informações em relação ao Ministério Público que pede a cassação do prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, e o advogado Linton Torquato fala com a nossa reportagem, fala em relação ao caso. E atenção, olha, vamos trazer informação também de que a Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA em Sobral, ganha nota máxima no programa de pós-graduação em saúde da família. Essas e outras informações a partir de agora, aqui no programa que começa para Sobral e toda a região norte do estado. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. Mas olha, a informação é de que a Polícia Militar aqui da cidade de Sobral registrou mais um outro crime de morte nessas últimas horas. O homicídio foi registrado nas primeiras horas dessa quarta-feira, nas proximidades ali de uma fábrica de calçado aqui na cidade de Sobral. A vítima, segundo a informação da polícia, foi identificada como Raimundo França Inocêncio, de 40 anos, e era funcionário da empresa, que foi atingido por disparos de arma de fogo logo após ter saído do trabalho. A informação é que moradores da região relataram ter ouvido vários tiros, o que gerou correria e apreensão no local. A Polícia Militar esteve presente, isolou toda a área e acionou a perícia forense do estado do Ceará para os procedimentos técnicos. O núcleo de homicídios da Polícia Civil do estado do Ceará também compareceu à ocorrência e iniciou os levantamentos para apurar as circunstâncias e a motivação do crime. Após a perícia, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal em Sobral. Com esse caso, o município de Sobral contabiliza 7 homicídios dolosos registrados só esse ano, conforme os dados das autoridades competentes do estado do Ceará. Outro homicídio que foi registrado na madrugada de hoje e no espaço menos de 24 horas, o município de Sobral registrou 3 homicídios. O duplo homicídio que aconteceu na manhã de ontem, no distrito, na zona rural do distrito de Baracha, aqui em Sobral, ali depois do Jordão, e também na madrugada, esse outro ali próximo, na saída dessa empresa de calçados aqui na nossa cidade de Sobral. E a polícia já registra esses números, né? Ou seja, o município de Sobral já conta aí com 7 casos, 7 homicídios, só esse ano de 2026. Mas diante dos dados que a própria população vem acompanhando todos os dias, todas as semanas, todos os meses, os dados do governo do estado do Ceará estão diminuindo, né? Foi o que foi relatado agora na semana que passou. E está aí a população observando esses casos de violência em todo o estado. E aí a gente traz a realidade aqui para a nossa região. Está aí só Sobral, menos de 12 horas, foram 3 casos. Mas os dados apresentados pelo governo do estado do Ceará, a situação no estado está diminuindo, né? A violência está diminuindo, a questão dos assaltos estão diminuindo, a questão dos roubos estão diminuindo. São os dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do governo do estado do Ceará. Tony José, boa tarde. Está aí outro caso triste e lamentável registrado na cidade de Sobral. Boa tarde, Tony. Olha, Mário, muito bem, boa tarde a você, Cláudio, boa tarde a toda a nossa audiência, aos amigos que acompanham o Redação Plus aqui pela Plus FM 101.5, tá? Então,
nós estamos aqui acompanhando a movimentação de Sobral e desde ontem, como bem disse o Mário, né, na matéria, a situação é braba. A gente sai de um final de semana, de repente já acontece violência, duplo homicídio, né, e a definição trata-se de briga por territórios, né? Todo crime que acontece é definido como briga de territórios. Então, esses territórios, afinal de contas, pertencem a quem? Por que quem briga? A gente sabe que, se a gente voltar no tempo, e no tempo de escola, a gente sabe que havia as chamadas capitanias, não era, Cláudia? A gente estudava, rapaz, eu amava as capitanias. Eu decorava praticamente todos os nomes das capitanias. Era Tomé de Souza, era Vicente não sei das quantas, rapaz, era bom demais. Eu amava estudar as capitanias hereditárias, né? E a gente sabe que antigamente, né, o governo de Portugal, ele doava realmente terras, não é? Para poder desenvolver, produzir a cana, o café, o açúcar, aquele negócio todo, né? E aí veio uma reestruturação, as unidades de federação, até chegar ao ponto que estamos hoje, Brasil, né, como nação, regiões definidas, estados e municípios, enfim, esta é a definição geográfica. E, lógico, tem aqueles empresários que ao longo dos tempos herdaram também suas terras, né? E acontece que tem alguém querendo brigar por territórios. Olha aí, vejam só, a polícia precisa agir. Mas para que a polícia haja, amigos ouvintes, se faz necessário ter leis que assegurem realmente isto. Precisa ter leis que assegurem as ações das forças de segurança. Porque, vejam só, de repente, é pego alguém com granada, com metralhador, armas pesadas, né? É pego alguém que, de repente, tirou a vida de alguém, como foi a resposta dada rápida para o caso ontem, né, Mário? Lá no Baracho. A polícia agiu rápido, colocou já a mão nos suspeitos, né, tidos aí como culpados pela participação nesse homicídio, duplo homicídio lá no Baracho. Já eles estão de volta. Já eles vão ser liberados na audiência de custódia. Os advogados chegam ali, acham uma brechazinha e colocam os meninos na rua. E aí, para justificar que a violência está diminuindo, o que é que acontece? Taca ali uma tornozeleira no menino, né? Você pode olhar. Tem aumentado consideravelmente as idas e vindas de pessoas usando tornozeleira. É bem verdade que os crimes não são iguais, não é? Tem situações que de repente aplica-se ali uma tornozeleira, como por exemplo a violência doméstica, que é outro dilema que o governo federal está agindo, né? Eu não digo tardiamente, mas está agindo, está se manifestando, porque desencadeou ultimamente uma violência tão absurda contra as mulheres que agora se faz necessário um bracelete ali, uma tornozeleira eletrônica. Digamos, o Tony agrediu a companheira dele. Aí é colocado uma tornozeleira no Tony, ou um bracelete, um relógio, sei lá o quê, que quando eu me aproximar a uma certa distância da casa da minha companheira, há uma medida protetiva para isto, dispara o bip, né? E aí aciona automaticamente as forças de segurança e vão lá perguntar o que é que o Tony quer rondando a casa da ex-companheira. Mais ou menos nesses termos, né, gente? Mas com relação às leis, elas precisam mudar. Precisa haver uma lei mais rígida, rigorosa. São muito frouxas essas leis. E isso encoraja a pessoa a entrar no crime e entrar de cabeça, mergulhar para valer. Por quê? Porque sabe que as leis são frouxas. Entre aspas, há situações em que a justiça acaba favorecendo quem tira a vida de alguém. Não dá em nada, gente. Ele cumpre ali um X tempo de pena, já entra numa história de progressão, de bom comportamento, aí depois passa a cumprir no semiaberto. Isso não é para existir, meu irmão. Não é para existir. Quando você falta aula, Mário foi professor, eu faltei a aula, Mário. É falta, não tem essa de justificativa não. Vai lá constar no boletim. Eu deixei de fazer a prova, Cláudia. É 0, vai o 0 pro meu boletim, não tem essa não.
não passou de ano, não consegui reunir notas satisfatórias, reprova, repete o ano. As leis estão precisando serem revistas nesse país, porque se não for assim, é desmotivador. No outro dia eu ouvia até um depoimento de uma coronel, de uma profissional das forças de segurança, sabe? Que às vezes a sensação, Mário, é de que está enxugando gelo, sabe? Depois eu vou trazer até o teor dessa palestra dela, que é para que haja um estancamento dessa história de que a polícia está enxugando gelo. Tem meios para poder realmente parar com isso. Mas está aí a situação, 2 homicídios registrados ontem, a gente já noticiou aqui, eles foram responsáveis, aí, os responsáveis pelo crime foram pegos, inclusive com uma vasta quantidade de drogas e armas também, uma resposta rápida do Raio, parabenizar aí, né, aqueles que fazem o Raio do 3º Batalhão. E ontem, de madrugada, está aí mais uma morte que acontece na cidade de Sobral. A pessoa, se tinha passagem na polícia, se estava devendo ou não a alguém, vamos aguardar aí a posição final da polícia, mas a pessoa estava saindo do seu trabalho, do seu mistério, da sua labuta, acabou perdendo a vida na madrugada de ontem. Muito bem, mas olha, outra informação é a questão da violência no trânsito também aqui na nossa região norte do estado. A informação é que um idoso morreu após ser atropelado por uma motocicleta na noite dessa terça-feira na rodovia, ou seja, na CE 187, na região de Tianguá. A vítima, segundo a informação da polícia, foi identificada como Francisco Angelim, conhecido popularmente como Chico Angelim. De acordo com as informações apuradas pelas autoridades da segurança pública, o idoso tentava atravessar a rodovia quando foi colhido aí pela motocicleta. Com o impacto, Francisco Angelim não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O motociclista envolvido no acidente não se encontrava mais na via no momento da chegada das equipes. No local estavam apenas o corpo da vítima e o condutor da moto, que foi socorrido por uma equipe de resgate e encaminhado ao Hospital Madalena Nunes. A Polícia Militar isolou a área e aguarda a chegada da equipe do Rabecão para os procedimentos, ou seja, aguardou aí a equipe do Rabecão para os procedimentos cabíveis. Fato esse que foi registrado na noite de ontem lá na região de Tianguá. Essa questão, Tony, que é muito arriscado. Idoso, né, o pessoal aí de mais de 70, atravessar, né, uma CE, uma BR, né, uma avenida qualquer na área urbana, tem que ter muito atenção para evitar esses casos, né, evitar esses acidentes, porque quantos e quantos acidentes graves já foram registrados, inclusive aqui em Sobral, idoso ou idosa passando, né, de uma via para outra, né, ou de uma rua para outra, e acaba sendo vítima de atropelamento. Muitos casos a vítima acaba morrendo no local, né, Tony? Olha, bem observado, viu, Mário, esse detalhe, e principalmente às vezes quando a gente observa, quando a gente circula aqui a região norte, a gente observa pessoas fazendo caminhada, né, às vezes até à noite também, já escurinho, e faz caminhada no sentido correto, da mão direita. A gente já abordou isto aqui por várias vezes, a gente de novo traz à tona este assunto. Seja a pé, fazendo caminhada, ou mesmo de bicicleta, você não pode caminhar no sentido normal da via, você tem que andar na contramão, tá? Por que, Tony, isso? Você está orientando as pessoas a andar errado na contramão? Não. Isto está regulado no Código de Trânsito Brasileiro. Quando você vai a pé caminhando na contramão, você está vendo o carro que vem na sua direção. De costas, você não tem como saber o que é que vem atrás. E é quase que automático, né, Cláudio? Quando você vai aqui caminhando, você vai olhar para trás, o teu corpo vai junto. Mesma coisa de bicicleta. Quando você vai olhar para trás, a bicicleta vai junto. E aí, meu amigo, o reflexo, é impossível você escapar da colisão. As circunstâncias desse acidente desse senhor está sendo estudado, averiguado, mas imagina-se que ele estava fazendo caminhada, né?
e foi colhido por esta motocicleta. Inclusive, um manifesto até faz sentido, a gente até abordou esse assunto, né, Mário, no outro dia, que as autoridades já deveriam repensar e iluminar, né, os trajetos de uma cidade para outra. Por exemplo, uma distância curta de Forquilha para Sobral, por que não ilumina? Uma distância curta ali entre as cidades da Serra, por exemplo, entre Viçosa e Tianguá e Ubajara, São Benedito, por aí vai, Ibiapina, né, até chegar em Guaraciaba. Então caberia sim, já que tem iluminação elétrica, tem postes, que custa iluminar as estradas? Eu acredito que contribuiria para a segurança em todo sentido, principalmente para evitar acidentes. Muito bem, mas olha, trazendo as informações aqui da nossa região, a informação que a gente recebeu na tarde e noite de ontem, sendo confirmada na manhã já de hoje, aqui do distrito de Aracatiaçu, aqui no município de Sobral. A informação é que um acidente de trabalho foi registrado no dia de ontem na localidade conhecida como Poço Grande, fica na zona rural da região de Quixeramobim, no sertão central do estado do Ceará. De acordo com informações apuradas, a vítima, um cidadão aqui do município de Sobral, que residia no distrito de Aracatiaçu, identificado como Vladson Mendes. Ele trabalhava como topógrafo nas obras da Transnordestina, quando foi atingido por uma escavadeira e ele não resistiu e morreu ainda no local. Após a fatalidade, as atividades no canteiro de obras foram paralisadas. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes, que irão investigar as causas do ocorrido. Em nota, a construtora lamentou a ocorrência registrada na obra da Transnordestina no dia de ontem e se solidarizou com os familiares e amigos da vítima no distrito de Aracatiaçu, em Sobral. Desde o primeiro momento foram adotadas todas as providências cabíveis, com o imediato acionamento dos protocolos previstos e o amparo à família, disse a nota. Fato triste, lamentável, né? O topógrafo prestando serviço nessa empresa e acabou sofrendo uma fatalidade, né, Tony? Como é que uma retroescavadeira acaba batendo num próprio trabalhador? E eu já acompanhei, agora não, já fazem aí uns 2-3 anos que eu estou afastado do negócio de topografia. Eu já acompanhei início de obras grandes aqui na região, né? Início de obras grandes. O topógrafo, eu comparo assim, numa realidade, é como se fosse um mínimo engenheiro, né? Ele é quem faz todo um levantamento, ele entrega já tudo mastigado para o engenheiro, né? Toda a estrutura da obra, o início da obra. E geralmente, quando o cara está medindo algum espaço, do outro lado já tem máquinas trabalhando, que para mim, a gente que é pequeno demais até para discutir essas coisas, eu acho um erro muito grande. Eu vejo assim, aonde tem uma reta escavadeira, onde tem um trator, é para ser só o trator, né? Só o pessoal lá, as máquinas trabalhando. Se uma máquina bater na outra, é ferro com ferro. Não quando tem um ser humano, carne e osso ali trabalhando, medindo algo e de repente um trator passando bem pertinho. Olha, isso até quando a gente vai na estrada dirigindo um carro, pilotando uma moto, quando vê um bicho daquele, recua um pouquinho, né? Eu defendo um negócio daquele, porque aí só é ferro, meu irmão. Só é ferro. E bater em qualquer parte do corpo do ser humano é praticamente fatal. E a gente lamenta aí profundamente a morte desse rapaz aqui da região de Sobral, ali do distrito de Taperu, do distrito de Aracatiaçu. Estava lá no sertão central trabalhando e acontece essa fatalidade, né, Tony? Olha, lamentável, Mário, viu? Lamentável por demais, e aqui a gente se solidariza também com a família e com os amigos, porque é uma perca irreparável, né? Não estava brincando, não estava aí pulando em bloquinho de carnaval, mas não, estava trabalhando, né? Buscando, né, se manter no mercado de trabalho, para manter o seu sustento da sua família, né? E de repente acontece essa fatalidade. Mas infelizmente
o que a gente observa é que as grandes obras neste país foram regadas com o sangue dos brasileiros, né? Se a gente observar a própria cidade de Brasília, né? Quantos nordestinos não construíram aquela cidade? E de repente muitos perderam também a vida em obras de construção, seja em edifícios, seja em estradas. Inclusive, né, aqui em Sobral, quando a Avenida Senador Fernandes Távora estava sendo construída, né, estava sendo alargada, duplicada, temos registros, né, de aquele rolo compressor, que eu não sei como é o nome que chama, eu estou chamando de rolo compressor, não sei se é esse bem o nome, que é aquela peça zona, aquele cilindro, né, que vai passando para poder pressionar cada vez mais o chão, a terra batida ali, né, para que depois venha a manta asfáltica. Então aquilo ali rolou e acabou caindo por cima do trabalhador. Então, lamentável por demais. Com relação a esse ponto aí, o Mário tem toda a razão. Eu vejo 2 pontos, viu, amigo ouvinte? Né? De fato, nas obras, seja nas construções de estradas ou mesmo de ferro, seja lá o que for, ou até mesmo em edifício, tem que ter um ambiente de segurança. Tem que ter equipamentos de segurança, né? Agora, vejo por outro ângulo. Às vezes o funcionário, ele fica ali para mostrar para o patrão ou para o seu encarregado que ele arregaçou as mangas, que ele está ali esforçado, ele quer mostrar trabalho, quer mostrar serviço, contrariando muitas das vezes até as regras de segurança, tá? E eu falo isso com propriedade, porque eu já fui fiscal de obra e eu sei como é que funciona a coisa, né? Às vezes o cara tá ali até cochilando, mas aí quando de repente chega um determinado horário, não vou dizer aqui qual horário, né? A turma aí sabe qual é. De repente ele vai ali pro meio do perigo mesmo, fica lambendo o pneu ali da retroescavadeira, fica lambendo o pneu ali aquela bicha que carrega na frente ali uma pá, não sei como é o nome, Patrol, Mário? Você que trabalhou aí nesse segmento também? Patrol, né? Aquele negócio lá, que pega a ruma de terra e joga em cima da caçamba. Resumindo... Retroescavadeira. É? Ah, tá. É porque tem aquela que tem uma pazona embaixo. Como é o nome daquela que tem uma pá embaixo? Caterpillar, sei lá. Mas tem um outro nome que eu não tô lembrado aqui. Bom, só explicando, tá, gente? Lambendo aqui é força de expressão. Eu quero dizer que fica ali, no meio da obra, e o pneu passa rente a você. Então, colocando em risco a sua vida e a de quem está ali também trabalhando. Porque Nossa Senhora defenda aquele condutor do veículo vai, né, desviar de você, pode de repente até capotar o carro. Mas enfim, lamentar por demais, são regras de segurança que precisam serem seguidas e não ignoradas para que as vidas sejam preservadas, né? E a Transnordestina é um equipamento necessário, está voltando, inclusive a gente tem conhecimento de que a China já encaminhou para o Brasil 2 trens com recorde de velocidade e logo a gente vai ver o desenvolvimento acontecendo por todo o Brasil, por todo o Nordeste. Muito bem, mas olha, ontem à tarde saiu uma informação aqui em Sobral em relação aí à situação do prefeito Oscar Rodrigues. A informação diz o seguinte: o Ministério Público pede a cassação do mandato de Oscar Rodrigues por improbidade administrativa. Inclusive, eu passava ali próximo ao Beco do Cotovelo e, por coincidência, tinha pessoas de alguns distritos aqui de Sobral e pessoas que votaram no próprio prefeito e que acompanham, né, o dia a dia da administração do prefeito Oscar Rodrigues. E alguns tiveram até comentar: pai, será que vão colocar mesmo o prefeito para fora? Aquela coisa toda, né, aquela discussão em relação a alguns eleitores, né, do próprio Oscar Rodrigues. Pessoas preocupadas em relação à informação, né, que estava saindo, que estava sendo apurada por parte de toda a sociedade. Depois, a informação concreta diz o seguinte: o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues Júnior, é alvo de uma ação civil de improbidade administrativa que pode resultar na perda do mandato e na sua suspensão de seus direitos políticos. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará e tramita na 3ª Vara Civil da Comarca de Sobral.
De acordo com os autos do processo, o Ministério Público aponta suposta violação aos princípios da administração pública, com destaque para o uso de recursos públicos em ação, ou seja, em ações de promoção pessoal. Entre os pedidos apresentados pelo Ministério Público estão aí a aplicação de multa civil equivalente de até 24 vezes o valor da remuneração do agente público, a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios e incentivos fiscais pelo prazo de 4 anos, além do ressarcimento integral dos valores aos cofres públicos. Um dos pontos centrais da ação é o pedido de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos com base no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. O Ministério Público sustenta que as condutas atribuídas ao gestor representam risco de reiteração e afrontam diretamente os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade. Caso haja condenação definitiva, após o trânsito em julgado, o processo prevê ainda a inscrição do nome do gestor no Cadastro Nacional de Condenações por ato de improbidade administrativa, além de comunicações aos órgãos de controle e à Justiça Eleitoral. O processo é público e segue em fase de tramitação judicial. Até o momento não há decisão final e a eventual cassação do mandato dependerá do julgamento do mérito da ação e do esgotamento de todos os recursos previstos em lei. Diante de todos esses dados apresentados, e no finalzinho a gente conclui dizendo que o processo é público e segue em fase de tramitação judicial. Até o momento não há decisão final e a eventual cassação do mandato dependerá do julgamento do mérito da ação e do esgotamento de todos os recursos previstos em lei. Diante desses dados, a nossa reportagem também conversou na manhã de hoje com o advogado Linton Torquato, ele que acompanha esses dados em relação à questão aí em si, que se fala no afastamento do prefeito Oscar Rodrigues, e o Linton Torquato cumprimenta os ouvintes da Plus FM e fala dessa situação. Acompanhe. Bom dia a todos os ouvintes da Plus FM aqui de Sobral. Bom, em resumo, não há sequer pedido de afastamento do prefeito Oscar, certo, do mandato, né? Há uma ação, foi proposta uma ação, no tocante a umas pinturas em alguns espaços públicos que chamavam a atenção porque eram cores, que era a cor azul, que lembravam as cores da campanha do prefeito Dr. Oscar. Então, assim, não há pedido de afastamento. O Ministério Público, inclusive, ainda pediu para que seja feita uma audiência de conciliação nesse tocante. Então, não há pedido de afastamento, não há possibilidade do Oscar perder o mandato ou ser cassado, como dizem, né? Perder a função pública dele de prefeito, até porque qualquer decisão judicial que for dada, e o processo está apenas no início, vai demorar ainda algum tempo, cabe recurso, tanto pelo Ministério Público, quanto por parte do prefeito Oscar. Então, assim, não cabe e não há possibilidade de afastamento do prefeito Oscar das funções dele de prefeito aqui em Sobral. Ô, doutor, diante dessas informações, muitos eleitores do próprio prefeito ficaram até mesmo se perguntando, será que isso é veracidade? Será que isso vai acontecer? E no espaço de pouco tempo que a gente está à frente da prefeitura, mas o senhor, como advogado, tranquiliza a população em relação a isso, né, doutor? Não, a população tem que ficar tranquila. Tentaram, foi antes ainda das eleições, né, cassar o prefeito Oscar 4 vezes na Justiça Eleitoral. As ações foram todas julgadas improcedentes, ou seja, não houve cassação do Dr. Oscar. As ações foram julgadas, inclusive, aqui também já no TRE, na Justiça Eleitoral. As ações que foram protocoladas pela coligação derrotada. Então, a população pode se tranquilizar
porque não vai ter afastamento, não vai ter perda de mandato, perda da função pública por parte do Dr. Oscar. É apenas aguardar. É natural que o Ministério Público interponha a ação, que ele entende que poderia ocasionar algum tipo de ato de improbidade, mas eu creio que isso deverá ser resolvido dentro em breve, e mais uma ação deverá deixar de valer, porque não faz sentido você caçar um prefeito por causa de uma pintura de prédio público na cor azul, certo? Isso aí não tem a menor possibilidade. Se acredita apenas que é algo que foi orquestrado, né? O Dr. Oscar ontem vai na Câmara, aí ontem divulga essa notícia, o Oscar apresentando inclusive vários, digamos assim, várias coisas, né, e ações que serão feitas no município de Sobral com investimentos grandes. Então aí a oposição cria esses factoides, né, que não é exatamente como está na notícia, né, pelo menos na parte de capa, mas a população se tranquiliza que vai ter sempre isso, terão outras notícias dessa natureza, mas a população tem que ficar tranquila. Doutor, um abraço e boa sorte e parabenizar pelo trabalho. Um abraço, estou de boa. Muito bem, tá aí as palavras do advogado Linton Torquato, tranquilizando até os eleitores aí do Oscar Rodrigues, e dizendo que não tem como afastar o prefeito, né, pela essa questão de pinturas da cor azul, que é uma cor, né, que foi trabalhar toda a campanha do Oscar Rodrigues. E as palavras do advogado que conversou com a nossa reportagem em relação a esse fato que começou a ser discutido na tarde, noite de ontem, e hoje, no período da manhã, também repercutiu muito aqui em Sobral. E aí o advogado confirmando, né, para a nossa equipe de reportagem, como também para a população sobralense, de que não tem nada a ver essa questão de afastar o prefeito Oscar Rodrigues, hein, Tônia? Pois é, mais um capítulo na política local, e que certamente está rendendo, vai repercutir. Há um prazo determinado aí nos autos, né, de 30 dias, para que a defesa se faça e seja justificado de fato o contraditório. Então, vamos aguardar. Afinal de contas, é ano de eleição e tudo que está acontecendo ainda é fichinha, ainda é pouco. Muitas outras situações ainda vão vir a público, tudo isto, obviamente, por se tratar de ferramentas, combustíveis, né, político. Então, tudo isto afeta direto ou indiretamente a candidatos pretensos, né, que ocuparão os cargos em disputa neste ano. Além disto, também já afeta direto ou indiretamente o que vai acontecer daqui a 3 anos. Pois bem, então mais um capítulo, e vamos aguardar aí a martelada final por parte da Justiça. Agora, é difícil realmente acontecer, como bem disse o próprio advogado, né? Agora, e em acontecendo, né, tem todo aquele prazo de recurso, né? Recorre aqui, recorre acolá, tem instâncias, coisa e tal. Toda essa linguagem jurídica, obviamente, há de acontecer. Inclusive, até recordando, não vou citar aqui a cidade, mas um amigo meu que é contador, na cidade dele, a pessoa lá que estava no poder, ela também passou por esses trâmites, né? E aí eu conversava com ele, até brincando, disse, e agora caiu a casa, e agora, né? Ele disse que nada, se eu te disser que ela vai cumprir a pessoa, né? Estou dizendo aqui ela, a pessoa, vai cumprir o mandato de 4 anos, ela vai se recandidatar, se vai eleger-se, vai cumprir o outro mandato dela, e a decisão da Justiça não vai sair. Rapaz, pois não é que é verdade? Isto ainda está enrolado na Justiça, e é o que vai acontecer certamente aí na... Agora, eu acho tudo isto, com todo respeito às autoridades, com respeito ao Ministério Público, é papel do Ministério Público, né, atuar e autuar fatos desta natureza, mas eu acho isso um prejuízo muito grande para os cofres públicos, e eu defino como um chafurdo, sabe? Repito, né? Pessoa está na campanha, foi eleita e tem um prazo para assumir. Olha, tudo relacionado
a vida preguiça daquela pessoa trabalha-se e tramita-se antes da pessoa tomar posse, né? E se de repente acontecer alguma coisa errada no curso do jogo, né, entre aspas, então que haja realmente celeridade e com amplo direito de defesa. É o que a gente vai aguardar, não vamos nos precipitar, né? A oposição se resguarde, não vá sair para a rua comemorando com foguetórios, né? Também a situação não vai ficar cabisbaixa, porque em se tratando de Brasil, a gente sabe como as leis são frouxas. Agora, uma coisa é certa, sábado agora, esquece-se tudo isto, oposição e situação vão estar lado a lado no bloco dos sujos e fazendo a festa acontecer. Muito bem, está aí essa informação em relação ao que foi apresentado através do Ministério Público e também as palavras do advogado Dr. Linto Torquato, que conversou com a nossa reportagem falando sobre o assunto. Olha, a informação é que o Estado do Ceará passou a integrar oficialmente a iniciativa federal Adapta Cidades do programa Cidades Verdes Resilientes, coordenado aí pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. A decisão fortalece a estratégia nacional de enfrentamento às mudanças climáticas e prepara os municípios para lidar com eventos extremos, como secas, ondas de calor e chuvas intensas. Entre os 10 municípios cearenses contemplados, a cidade de Sobral se destaca ao passar a receber apoio técnico para a elaboração de planos locais de adaptação climática, reforçando a capacidade institucional e o planejamento urbano sustentável. A seleção considerou critérios como risco climático, vulnerabilidade social e capacidade de gestão. Então está aí Sobral, né, se destacando também nesse quesito em relação à questão do clima. Poucos dias, né, Tony, a gente até citava aqui, houve do nada, assim, estava um solzão rachando mesmo aqui na nossa região, como sempre, uma temperatura lá em cima. A gente falta não conseguir andar depois de 10 horas da manhã até 4h40 da tarde. E do nada, deu uma ventania forte ali na região ali conhecido como as Marrecas, aqui em Sobral, depois do Patriarca por ali. Tanto é que aquele residencial que foi construído ali na região arrancou fios do porte da fiação elétrica, arrancou esses ferros que são colocados na questão dos portões automáticos, arrancou antenas de televisão e teve vários problemas. Telhado foi embora. Isso aqui, rapaz, é questão da própria natureza. Eu até citava, quem lembra a questão de uns 15 anos atrás, a Rádio Plus FM funcionava lá no Alto do Cristo. Era o mês de novembro, onde naturalmente a temperatura é forte demais na região. Do nada caiu um pau d'água aqui na região, só aqui no trecho de Sobral, com uma ventania zona federal que derrubou a torre da rádio. A antena da rádio caiu. Quem lembra, há 15 anos atrás. Teve agora há pouco tempo, no pé da serra aqui, tipo Redemoinho, né, Tony, quem chama, né? Rapaz, um palmo de poeira subindo, aquele negócio todo, né? Tem essas coisas em relação à questão da natureza. E aí, segundo a informação, Sobral está sendo beneficiado com esse programa que chega em Sobral para observar essa questão da natureza. Sem se falar das chuvas fortes, com raios fortes também aqui na nossa região, né, Tony? Olha, é verdade, viu? E isso a gente até vê com bons olhos e otimismo, porque há, de um certo modo, uma preocupação com o meio ambiente como num todo, né? E Sobral, obviamente, e suas tradições não poderia ficar de fora. Requer, por parte das autoridades, né? E obviamente está acontecendo essa preocupação para cuidar, plantar mais árvores. Está aí, a gente aqui reclamando da temperatura. Inclusive a dona Elizabeth, até há pouco eu perguntava se estava chovendo lá em Miraíma, ela dizendo que não
tá um sol grande, brabo, né? E olha, é geral. Agora, como é que a gente vai resolver isso de um certo modo? Eu também tenho a minha parcela de culpa pelo fato desse calorzão estar acontecendo. Quando eu não planto uma árvore em frente à minha casa, quando eu pego o meu lixozinho que eu construo no decorrer do dia, em vez de eu guardar e botar no lugar certo, ou até levar para casa se eu não encontrar uma lixeira na rua, eu pego e arremesso na rua, na calçada, pela janela do carro. Então eu também estou contribuindo com este calorzão, com esta virada da natureza. Os rios, tudo entupido, gente, de mato, sabe? Os rios sendo aterrados. As árvores, cadê? Sumiram as árvores. E aí as pessoas esquecem que se plantar uma árvore, obviamente o meio ambiente agradece. Então vamos aguardar que, a partir desse projeto aí, Sobral e, por que não dizer, toda a região metropolitana, a partir daqui, a gente também tem uma conscientização mais evoluída para que tenhamos dias melhores nesse sentido. Muito bem, olha, vamos até Brasília. O Genésio Araújo, Política Real, direto do Distrito Federal, ele chega aqui no programa e traz as informações da política em Brasília. Acompanhe. Agora na Plus, Política Real, com Genésio Araújo Júnior, direto de Brasília. Nada como muita gente reunida, ou dá confusão, ou surge algo diferente. No primeiro dia após a retomada dos trabalhos no Legislativo e no Judiciário, o PT, que não assinava a CPI do Master na Câmara, decidiu assinar em massa. Hugo Mota disse que tem uma fila de CPIs na frente. Deputados e senadores, sabendo que Davi Alcolumbre não quer CPI no Senado, sejam oposicionistas ou alguns do Centrão, que não tem ligação com o banqueiro, assinaram a CPI mista do Master. A regra é clara, Arnaldo. CPI mista é trabalhosa, mas só precisa ser lida em sessão do Congresso para ganhar pernas, cabeça e membros. Por outro lado, surgiu a informação de que a revolta de setores econômicos contra o STF não tem nada de busca de limites aos exageros dos capa-pretas, mas face a uma ação que questiona a constitucionalidade da PEC da desoneração de 17 setores, que pode perder a validade. Fazer muito bacana, inclusive com ligação na Faria Lima, pagar bilhões. Sabe como é, né? A parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Nada como muita gente reunida para ter confusão ou surgir algo novo. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília. Muito bem, mas olha, uma informação boa para a região de Sobral vem da nossa Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA. A UVA, aqui em Sobral, que oferece aí vários cursos na questão superior, beneficiando muitos e muitos estudantes de Sobral e de municípios aqui da região, ou seja, preparando esse pessoal para o mercado de trabalho aqui na nossa região e fora também da nossa região. E acompanhe essa daqui, como é legal demais, da UVA. O programa de pós-graduação em saúde da família, mestrado e doutorado profissional da Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA, vinculado ao programa Nordeste de Formação em Saúde da Família, obteve nota máxima na avaliação quadrienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, referente ao período 2021-2024. A avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior é conduzida com base no reconhecimento e confiabilidade assegurados pela análise por pares. Esses critérios são amplamente debatidos,
e periodicamente atualizados pela comunidade acadêmica científica, garantindo transparência por meio da divulgação pública das decisões, ações e resultados do processo avaliativo. Além do programa de pós-graduação em saúde da família, também foram avaliados outros programas da UVA, que obtiveram os seguintes resultados: geografia, ou seja, a nota máxima desses programas é a nota 5. E o programa de pós-graduação em saúde da família, né, recebeu essa nota 5. Outros cursos tiveram notas boas também, como é o caso, segundo os dados apresentados, o Geografia tirou nota 4, Filosofia nota 4, Sociologia nota 4, Zootecnia nota 3, e o programa de pós-graduação em saúde da família na modalidade acadêmica, em associação com a Universidade Federal do Ceará, recebeu também nota 3. Ou seja, a Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA aqui em Sobral, prepara o estudante para o mercado de trabalho. E está aqui um exemplo, né, que a gente traz para os ouvintes de Sobral e da região norte do estado do Ceará. Isso é louvável, né, Tony? Quando prepara o pessoal na área da saúde para atender a população de municípios aqui da nossa região norte e também fora da nossa região, né, Tony? Olha, é interessante, inclusive, né, é salutar, eu diria, haver sempre essas avaliações, para não deixar as entidades aí, né, muito à la vontade. Então, existem essas notas, essas avaliações, tanto no público como no privado, e a gente fica orgulhoso em perceber, em tomar conhecimento desta nota máxima em se tratando de Universidade Vale do Acaraú. E se tratando do programa pós-graduação em saúde da família, mestrado e doutorado profissional da UVA. Esta nota máxima, que é a nota 5, não é? É avaliação quadrienal, ou seja, a cada 4 anos, não é? A CAPES, avaliando, portanto, 2021 a 2024. Então, está aí, a gente fica feliz em saber que a UVA, né, vinculada inclusive ao programa Nordeste, né, de formação em saúde da família, alcançando esta nota. E outros cursos, inclusive, da UVA, né, vem recebendo notas também satisfatórias, né? E destacar, Mário, inclusive, né, você já trouxe aí, a gente reforça, que a UVA está entre as 3 instituições mais bem avaliadas do Ceará em transparência e gestão. Então, foi conquistado aí o 3º lugar no ranking, né, de conformidade da informação, sendo contábil, fiscal e financeiro, elaborado pela Cefaz, destacando-se entre autarquias, né, entre autarquias, fundações e estatais. Então, é sinal de que a UVA está no caminho certo, o aluno, não é, do segmento público está de parabéns, aqueles que passam pela nossa universidade, e significa que outros resultados positivos e satisfatórios eles devem acontecer, né, logo em breve, não resta dúvida, não é? Inclusive, recentemente, até os professores e estudantes da universidade, né, estiveram presentes no seminário de um acompanhamento de projetos intersetoriais de extensão. E isto significa o envolvimento da universidade, o envolvimento dos próprios alunos e professores para poder elencar cada vez mais resultados positivos e satisfatórios. Então está aí, a UVA é nossa, a UVA é de Sobral, esta parceria que vem dando certo, né? E, obviamente, os alunos que por lá passaram também celebram e ficam muito felizes com esta nota alcançada, Mário. Muito bem, está aí a informação e parabenizar o trabalho realizado na Universidade Estadual Vale do Acaraú. Mas, Tony, só para fechar aqui a nossa participação de hoje, falando um pouco em relação a alguns nomes que estão surgindo aqui na nossa região em relação à questão para conseguir vaga na Assembleia Legislativa do Estado ou no Congresso, ou seja, na Câmara Federal. Nomes aqui da nossa região, né, porque muitas das vezes a gente observa que
tem uma campanha eleitoral, vem gente lá não sei aonde, leva muitos votos, 2, 3 mil votos aqui e de repente desaparece. E a gente acompanha, tem alguns nomes aqui da nossa região já fazendo um trabalho nitidamente para que possa ocupar uma cadeira na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa do Estado. Eu tomei informação que só na região da Serra da Ibiapaba já tem 4 nomes confirmados, né? Inclusive depois a gente vai até pegar o nome completo de cada um, mas pessoas que já têm uma militância dentro da política partidária mesmo há muito tempo em toda aquela região, começando ali da subida do município de Vajota, ou seja, do município de Heriutaba, passando por todos os outros municípios até na divisa com o Piauí, que fica lá na região do município de Viçosa do Ceará. Aí vindo aqui para Sobral, nós temos aqui só em Sobral, para o governo, para a Assembleia Legislativa, né, temos, assim que vem, eu sei que vai surgir mais, mas a gente observa 2 nomes que vêm sendo acompanhados aqui em Sobral. É o caso do Moses Filho, que é filho do Moses Rodrigues, e o Rodolfo Basílio, né, que é da farmácia. Isso para a Assembleia Legislativa do Estado. A gente sabe que outros nomes irão aparecer ainda, né, e serão trabalhados aí dentro das suas condições. Para a questão da Câmara Federal, a gente via, 4 nomes. Desses 4 nomes aqui da região, parece que um está desistindo. Tem o Moses Rodrigues, né, que além do Antônio Martins, que é ali do Cariré, e a Cristiane Coelho, que eu acho que a Cristiane está desistindo, né, porque está assumindo um cargo em Fortaleza. Eu tomei conhecimento de que dificilmente ela será candidata a deputada federal. E aí tem a J. Albuquerque, aqui de Massapê, e a gente pode citar que é aqui também de Sobral, aqui bem próximo. Né? Como também para estadual, também tem o outro de Massapê, que é o Moisés Braz. Né? Ou seja, são 3, buscando aí a questão da Assembleia Legislativa, e 4 para a Câmara Federal. E aí a gente fica a se perguntar, aqui em Sobral, começaram as sessões essa semana, e os apoios que são dados aí por parte dos vereadores para esses deputados aqui da região. Cada um tem, né, já acompanhado aí as suas lideranças, né, e que são apoiadas aí por esses futuros candidatos, né, são pré-candidatos ainda, e alguns já mostrando assim, olha, eu vou trabalhar para esse fulano de tal aqui, né? E alguns vereadores se destacando em relação a isso, formando aí já seu grupo para trabalhar para candidato A, candidato B, C e por aí vai. Eu estive conversando com o vereador Camilo Motos, ele fala em relação ao apoio que estará dando ao Antônio Martins, lá da cidade de Cariré, que segundo ele um apoio porque um homem daqui da região, né, conhece a realidade, diferente que se votar para um outro lá de outra região, que depois que vai buscar não tem, não chega nem na porta. E vamos ouvir só um trechinho aqui das palavras do vereador Camilo Motos, que falou em relação a essa situação, a escolha de um nome para ele possa trabalhar aqui em Sobral e tentar eleger aí o candidato a deputado federal. Acompanhe. Mário Magalhães, pessoa querida na cidade de Sobral, sou seu fã, você sabe disso, não é de hoje, tenho um grande apreço pelo seu trabalho, sou seu admirador. Pois é, se falando aí de pré-candidatura, deputados federais, estaduais, eu escolhi o senhor Antônio Martins como meu pré-candidato a deputado federal, pela pessoa que ele é, pela humildade que ele é, pelo trabalho que ele vem fazendo na cidade do Cariré, mudando a cidade do Cariré, igual a cidade de Sobral. Tem Sobral antes de Cid e depois de Cid. Tem Cariré antes de Antônio Martins e depois de Antônio Martins. Então, e é uma pessoa humilde que realmente trabalha pelo povo, uma pessoa que abraça o rico, o pobre, o amarelo, o fedorento, o cheiroso. Então, assim, é uma pessoa igual a gente, que fala a língua da gente, uma pessoa que saiu também do nada, né, graças a Deus, trabalhou, Deus abençoou, chegou onde chegou, mas continua sabendo de onde saiu. Né? O importante da pessoa é essa, a gente tem que sempre lembrar de onde a gente saiu para a gente não mudar. E ele não mudou, e é por isso que tem o meu respeito, e de vários
lideranças políticas da cidade de Sobral, ele tem o respeito de todos, porque é uma pessoa que tem realmente a atenção verdadeira com aquelas pessoas que lhe procuram. Então, fico feliz em ter uma pessoa aqui de perto, né? Nós vamos votar no senhor Antônio Martins, se for candidato, ele ainda é pré-candidato, mas é aqui do Cariré. Quando a gente precisar, daqui para o Cariré 20 minutos de carro, diferentemente de que eu não tenho nada contra, o cara vem lá do Cariri tirar a voto de Sobral, aí depois você procura, ninguém sabe onde é que anda, ninguém sabe onde é que está. Eu não vou sair daqui lá para o Juazeiro para falar com o deputado, eu escolhi isso também, ele também por isso. Na hora que eu peço a falar dele, eu falo no WhatsApp, ele responde, falo no telefone, ele responde. Eu vou na casa dele no Cariré, eu tenho um passe livre dentro da casa dele, tenho uma boa amizade, um respeito que ele tem por mim. Então foi por isso. Então eu fico feliz em estar apoiando a pré-candidatura do Antônio Martins, que é prefeito do Cariré. Então tá aí as palavras do vereador Camilo Motos, que esteve conversando conosco, falando em relação a esse apoio ao Antônio Martins, lá na região do Cariré. Eu estava lembrando, Tony José, em relação a esses vereadores que conseguem uma votação boa, por exemplo, os que foram eleitos praticamente tiraram 1.500 a 2.000 votos, né? E um candidato a deputado conseguir só de um vereador, botamos aqui 2.000 votos em bairros diferentes de uma cidade, já é uma votação boa, né, Tony? Olha, Mário, é bem interessante, né? Porque nessas horas, obviamente, o vereador, ele trabalha, não só o vereador, mas o prefeito, ele trabalha como um cabo eleitoral. Nas eleições municipais, o desenho é assim: a Bruna vai sair candidata a prefeita. Ela contrata o Mário como líder comunitário, como cabo eleitoral. E o papel do Mário é fazer o contato nos bairros, né, buscando as outras lideranças, quem vai com quem, olha, eu te prometo isso, o que é que você está precisando daquilo. Ou seja, no âmbito municipal, existem os líderes comunitários, aquelas pessoas que são referências nas comunidades. Quando a eleição parte para o âmbito estadual e nacional, quem passa a ser o chamado, entre aspas, cabo eleitoral, já o prefeito e o vereador. Então eles recebem aí, entre aspas, aquelas, como é que eu posso dizer, rapaz? Está faltando agora uma palavra. Aqueles incentivos, não é? Aqueles incentivos que motivam realmente eles irem garimpar votos. Então, cada um procura a árvore que dá sombra, é bem verdade. Foi feliz na fala aí o vereador Camilo Motos, né, quem eu mando um abraço, que fica fácil você procurar um líder político aqui da região, que é da sua cidade, que é da nossa vizinhança, do que você atravessar, né, limites, né, interestaduais, intermunicipais, sei lá o que mais, para poder, não digo cobrar o voto, né, Mário, mas cobrar, exigir alguma situação. Mas sobre isso a gente volta a tocar neste assunto em outros momentos. Afinal de contas, o ano de 2026 ainda nem começou politicamente falando. Muito bem, pois um abraço e até amanhã, Antônio. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, se Ele permitir, a partir de 12h30. Muito bem, olha, vamos falar de futebol. Vitor Nogueira chega aqui no programa e traz as informações dos clubes do futebol cearense. Acompanhe. Agora na Plus, Esporte 7. Boa tarde. Sabe aquela negociação do José Herrera saindo do Fortaleza para o RB Bragantino? Pois é, essa negociação ela foi fechada em 25 milhões de reais. O Fortaleza solicitou ao Argentino Júnior, clube que revelou o José Herrera, que o time argentino abrisse mão do que tinha direito a receber dessa negociação. Porém, o clube argentino, obviamente, não aceitou esse modelo e ficou com o valor da negociação da venda do José Herrera do Fortaleza para o RB Bragantino. Ou seja, dessa negociação, o Fortaleza recebeu 17,5 milhões de reais, o que corresponde a 70% do valor, que é o que o Fortaleza tem direito. Já o Argentino Júnior ficou com 7,5 milhões de reais da ida do José Herrera para o RB Bragantino. Ainda falando de Fortaleza e dessa negociação, o Fortaleza tinha o interesse de contar com o atacante uruguaio
Nacho La Quintana, que pertence ao RB Bragantino. Mas vou explicar por quê. Nessa negociação da venda do José Herrera do Fortaleza para o RB Bragantino, ficou acertado que o Fortaleza tomaria um jogador do RB Bragantino por empréstimo até o final do ano, a escolha do Fortaleza. E o Fortaleza tinha interesse no Nacho La Quintana, mas o Nacho La Quintana não vem para o Fortaleza. Isso porque o RB Bragantino emprestou o atacante uruguaio ao Huesca da Espanha. Ainda falando de Fortaleza, o presidente do Conselho de Administração do Fortaleza SAF, o Bruno Ascioli, ele concedeu entrevista para a TV Leão. E nessa entrevista ele comentou sobre o processo de contratações do Fortaleza. Existe um anseio muito grande por contratações agora, né? De posições que nós estamos muito carentes no nosso elenco. Mas a gente priorizou primeiro as saídas dos jogadores. Como é que eu ia trazer folha nova, novas despesas, sem conseguir sair aqueles jogadores que não iam ser aproveitados por diversos motivos, alguns por motivos técnicos, outros por motivo de custo mesmo, que a gente não conseguia manter. Então, não existe sim se pedir paciência à torcida. O que existe é a gente saber que tem um trabalho sendo feito, muito bem estudado, muito bem estruturado, para que esse clube mantenha-se viável. E no domingo vamos ter Clássico Rei. Ceará e Fortaleza se enfrentam pela terceira e última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense Série A. E os clubes, Vovô e Leão, acertaram que durante todo o ano, em todos os Clássicos Reis, a renda do jogo será dividida meio a meio para os clubes. O intuito é promover um equilíbrio financeiro para os dois times. Então, uma notícia boa, tanto para o Ceará como para o Fortaleza, que chegaram a esse acordo e vão dividir em 50% o valor da renda dos Clássicos Reis. Então é isso, amanhã a gente tá de volta com mais informações do futebol. Victor Nogueira para o Redação Plus. Você ouviu o Esporte 7. Muito bem, tá aí o Vitor Nogueira trazendo aí as suas informações do futebol. Um abraço a todos, a gente volta amanhã a partir das 12h30 destacando as principais informações para vocês de Sobral da região. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.